Faço uso da tribuna hoje para falar de um assunto delicado, polêmico, mas que precisa ser discutido, precisa ser debatido. O suicídio, a saúde mental e sobre a valorização da vida. Estive sábado agora na Rádio Colmeia, em uma entrevista, e achei interessante expor aqui para vocês também. Antes disso, eu quero pedir para que passem algumas imagens aqui no telão, e depois a gente já vai complementar. Então, às vezes a gente pensa, A gente pensa assim, isso só acontece em outras cidades, só acontece, em outros lugares, mas infelizmente temos casos aqui em nossa cidade, E muitas crianças aí sofrem calados, como vocês podem ver, matéria ali na Vevale, há 3 dias atrás. E o outro tópico que passou ali também, a respeito do padrasto, que foi condenado a 63 anos de prisão aqui em Porto União. A vítima tinha apenas 5 anos. Isso ocorreu desde 2012 até 2025, que essa criança vinha sofrendo abuso. Outro caso foi na cidade de Santa Catarina, que é esse caso aqui. O casal torturava seus 3 filhos em Itaiópolis. Então, a investigação que iniciou após a escola acionar o conselho tutelar, a criança se recusava a participar das atividades de educação física porque sentia dores pelo corpo. E em conversa, essa criança contou que ela era agredida pelos pais adotivos. E, como eu falei, está aí na matéria da Vevale há 3 dias. Eu não estou inventando nada disso. E essa mãe aí, ela dava socos, estrangulava e chegou a ferir a menina até com espeto de churrasco. Como eu falei, está tudo registrado, Às vezes parece ser algo pesado, duro de falar, mas a gente precisa expor essas situações. Tivemos também, o caso aí que está repercutindo nas redes sociais, onde o influencer, o Felca, denunciou, uma rede de exploração sexual de menores, comprovado, denunciou aí pedófilos, falou da adultização das crianças, na internet, e agora está sendo ameaçado e tudo mais. Então, eu quero aqui parabenizar, o Felca aí pela essa coragem que ele teve, e pelo seu posicionamento. E por conta de tudo isso, que eu quero aqui falar que nós precisamos fazer algo, Então, desde o início do meu mandato, eu tenho defendido, nossas crianças. Sou pai de uma menina de 11 anos, de um menino de 7. Os 2 estudam em escola pública. E essa semana nós fizemos uma ação do bem. Nós realizamos um projeto lindo nas escolas ali da região sul. Fizemos ali, iniciamos na escola Didi Augusto, no bairro Limeira. Fizemos ali na escola Judito Igóis, no Rio da Areia, na Lina Forte, e encerramos na escola cívico-militar Bernardino Chiledre. Então, esse projeto, que até eu fiz uma moção de aplauso aqui para eles, depois nós estaremos lendo,
Ele foi criado em 2019, na cidade de Palmas, após os fundadores do Instituto, né, presenciarem o alto índice de suicídios entre crianças e adolescentes. E, infelizmente, né, em nossa cidade, a gente também tem esse índice muito alto aí. Já comentamos aqui várias vezes no mandato anterior. Entramos com projetos, ideias, sugerimos algumas coisas ao executivo. Nesse mandato novamente, junto com a vereadora Cléo, Márcio, né, que é da área da educação, e demais colegas aqui, solicitando, né, vereadora, talvez mais psicólogos, profissionais, para cuidar realmente, para tratar da saúde mental das pessoas. Então, esse projeto, ele é feito de uma forma de uma peça de teatro musical, onde essa atriz ela conta a sua história de vida, desde o seu nascimento, que foi ali rejeitada pelos pais, depois os pais, devido, né, às suas obrigações e trabalho, deixavam ela sozinha com outra pessoa, infelizmente acabou sendo abusada, e assim vai contando todas as fases que ela passou, de perder seus familiares, né, era criada pela avó, e depois na fase adulta também, decepções que vem acumulando em sua vida, e infelizmente, como eu falei, isso é mais normal do que se parece. Infelizmente, nós temos muitas crianças aí, né, que passam por isso, que sofrem isso dentro de casa. Depois do projeto ali, é tão gratificante para a gente que estava ali nesse projeto, onde as crianças vinham nos abraçar e falar: tio, eu não tenho a presença do meu pai em casa, não tenho a presença da minha mãe, porque estão envolvidos com drogas, foram presos, né, ou o pai, a mãe foi morto. E, como eu falei, isso gera traumas, feridas no coração dessas crianças. E, às vezes, essas crianças, né, crescem revoltadas, e isso torna aí um problema bem grande assim para frente. Então, o intuito desse projeto é falar da valorização da vida, né, de dizer o quanto elas são especiais, né, dizer o quanto elas são amadas, e, infelizmente, às vezes não recebe isso dentro de casa. Como é relatado, né, no teatro, às vezes o pai chega bêbado em casa, bate na mãe, não dá amor, não dá carinho, não brinca com os filhos. E eu também, né, em minha história de vida, sofri algumas coisas assim na minha infância, e como eu falei, isso fica marcado. Então, eu quero expressar para vocês o quanto foi maravilhoso, né, e gratificante participar desse projeto. Ali até nós citamos, né, o nome da igreja na matéria, mas nós não falamos de igreja, nós não falamos de religião, nós falamos de Deus, de Jesus. E, como eu falei, do quanto a vida deles importa, né, que não deve, por um momento de desespero, né, cometer suicídio, atentar contra a sua vida. Né? Como eu falei, como pai, como cristão, eu senti isso muito dentro do meu coração, que eu precisava fazer algo. Até eu fui procurado pelo DJ ali, o William, que ele é psicólogo também, ele falou: Anderson, isso, sabe, queima dentro de mim, que a gente precisa fazer algo. Né? Então, eu estou à disposição, eu quero ajudar. Eu também já estou em conversa com alguns pastores, algumas igrejas aí, para a gente desenvolver algo, né, dentro da nossa cidade, né, não esperar só do poder público, como eu falei, que a gente, como vereadores, a gente tenta entrar com indicações, requerimentos, mas também eu digo que a gente precisa fazer algo, né, se colocar no lugar da outra pessoa, né, amar o próximo. Temos agora aí o Setembro Amarelo, né, mês que vem, e também simboliza a campanha de prevenção ao suicídio. Então, não tirando mérito, né, a respeito da caminhada, isso é muito válido, mas como eu falei, a gente não pode só ficar, às vezes, com esse tipo de ação, né? A gente precisa fazer algo a mais. E a gente precisa, então, né, cuidar das nossas crianças, dos nossos adolescentes, como eu falei, da saúde mental, né, das pessoas, com essas ações aí. E cobramos também do Poder Executivo para que se interesse, né, por essa causa e que trabalhe, né, nessa questão aí nas escolas, nos postos de saúde, né, atendendo as pessoas em casa, né, tem mulheres aí que são vítimas de agressão também, que também gera traumas e marcas. Então, como eu falei, vamos cuidar dessa questão
da saúde mental das pessoas, né? Demonstrar que o quanto que as suas vidas importam, né? Nós precisamos, como eu falei, não ficar só falando, mas fazer algo, né? Darmos as mãos aí para realmente fazer diferença aí em nosso município. Então, quero parabenizar aqui mais uma vez, né, publicamente, a Beatriz, que é a fundadora desse projeto, né, seu esposo, o Thiago, a Lide e a Chay, que desenvolvem aí esse belo trabalho, que logo, logo em outubro ele vai retornar para cá e nós queremos fazer em todas as escolas do nosso município. Seria isso, muito obrigado e uma boa noite a todos.